A ideia aqui, por mais que a live seja rápida, a gente vai conseguir fazer uma live, uma assistente que se conecte a um CRM, cadastrando seu lead e no final ela consiga até fazer uma venda, enviando o link de pagamento para o seu cliente com base na solicitação dele, obviamente. Só que a princípio eu vou demonstrar realmente como que funciona de uma maneira mais simples a intenção, tá? Eu vou criar aqui a primeira assistente, tá? Bia, vai ser a Bia 2, tá? Porque eu já tenho outra Bia lá, mas deixa eu mudar a foto aqui, que daí eu consigo ver ela melhor. Eu vou colocar de uso pessoal aqui mesmo, tá, gente? É só porque eu não vou criar ela específica para suporte e vendas, porque a ideia aqui, na verdade, é eu mostrar as intenções para você, tá? Eu vou colocar aqui assistente pessoal de Matheus, então Matheus é CIO do grupo IRA, né? Aqui eu contaria um pouco de mim. Obviamente vocês já têm uma assistente de vocês para prestar suporte sobre o produto de vocês, e eu vou aqui já partir para a parte de intenções, tá bom? Para isso, pessoal, eu vou utilizar a princípio, só para vocês entenderem como que funciona isso, um sisteminha aqui que ele chama Request Beam, tá? O Request Beam, para quem não conhece, eu vou deixar aqui o link do Request Beam disponível nos comentários para você. Para quem não conhece, o Request Beam, na verdade, ele é um produto que ele cria uma API para testes, para receber dados e a gente conseguir visualizar os dados que ele recebeu, né? Então, isso daqui, na verdade, simularia, por exemplo, o seu próprio sistema ou um sistema que você integraria de terceiro, tá? É bem simples criar uma API com ele. Aqui embaixo ó, tem um botão criar um Public Beam, né? Que daí você clica aqui, ele já vai criar para você um endpoint aqui que você consegue fazer o teste. O porquê disso que eu vou criar isso aqui? Isso aqui é só para você ver exatamente como que o GPT Maker vai entregar esses dados para a sua API, que você consegue fazer os tratativos dela, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, intenções, né? Então o que a gente vai conseguir agora é fazer a nossa IA se conectar a intenções. Aqui a gente pode escolher também o GPT-3 ou o GPT-4. Eu sempre gosto de escolher o GPT-4, mas é um gosto particular mesmo, tá? Eu dei o exemplo também na última live da grande diferença do GPT-3 para o GPT-4 a nível de entendimento do que a gente instrui aqui para ele fazer, né? No nosso segundo assistente isso vai ficar muito forte, porque a gente vai instruir o assistente a capturar algumas informações do cliente, cadastrar no CRM, enfim. Então vai ser uma instrução um pouco mais complexa, que daí eu acho que o ideal seria usar GPT-4. Aqui nesse exemplo vocês poderiam estar usando o GPT-3, eu vou usar o 4 mesmo, mas só por questão de gosto a nível de resposta que ele dá, tá? Dentro de intenções eu vou criar a minha primeira intenção, tá? Então, o que é intenção na verdade, tá? A intenção é o que permite você configurar e dar capacidades para a sua inteligência baseado na intenção que o usuário tem de executar alguma ação em algum outro sistema, né? Então, por exemplo, o cliente está conversando com o seu assistente, ele pode estar tirando dúvidas, né? Conversando ali com a sua assistente. Em determinado momento ele poderia talvez pedir a segunda via de um boleto, se ele for um cliente já, ou se ele não for cliente, talvez ele poderia querer comprar o seu produto, e aí para comprar o seu produto, talvez você precisaria criar um checkout para ele naquele exato momento, enfim. Qualquer informação que precisa acessar um serviço externo para conseguir de fato fazer isso, é na intenção que a gente vai fazer, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, a nossa assistente, se eu fizesse treinamentos, tudo sobre a minha empresa, ela saberia já responder tudo sobre a minha empresa. Mas ela, por exemplo, ela não teria capacidade de solicitar uma segunda via de boleto, por exemplo. Por que não? Porque ela não tem essa capacidade de interagir nativamente com outro software, né? Ela não sabe nem as informações que pedir para o usuário para conseguir ter essa capacidade de realizar essa ação. Então a primeira coisa é a gente descrever a principal intenção do usuário. Então a principal intenção do usuário, eu vou dar esse exemplo, tá? Vocês podem testar aí conforme de vocês, o que vocês acharem coerente. Aí eu vou colocar aqui, ó, emitir segunda via do boleto, por exemplo, né? E aí aqui tem uma mensagem de pré-processamento. Por que essa mensagem ela é usada? Algumas APIs, que a gente vai até usar uma aqui hoje, demora para responder o usuário. Então, por exemplo, emite uma segunda via do boleto.
talvez até emitir o boleto, tudo mais, vai demorar. E o que você poderia falar? Você poderia pedir para a IA gerar um texto automático, então, 1 minuto por favor, aí vai depender muito que a própria IA vai gerar essa mensagem. Você poderia enviar um texto fixo, então 1 minuto enquanto eu vou verificar isso para você. Ou você poderia, se a sua API for rápido, que é o caso aqui, tá gente, é só um exemplo, deixar desabilitado, porque ele vai fazer o quê? Quando o usuário pedir a segunda via do boleto, ele vai continuar, né, com essa terceira etapa aqui, que é a etapa de coletar as informações, vai bater na API e se dar certo ele vai retornar a resposta para o usuário. Como essa API é uma API de teste, observa que quando eu chamo ela, independente do método, ela me retorna success true, tá? Então, como ela retorna success true, provavelmente quando eu falar emita a segunda via do boleto, o próprio assistente vai falar, segunda via do boleto emitido. Obviamente que no cenário real precisaria estar retornando na API nessa API, não um success true, mas sim o boleto de fato, né? Ou até essa API poderia estar startando algum fluxo, tipo no make, tipo no dispara aí, para realizar ações mais complexas. Aqui no caso, eu vou colocar então esse endpoint aqui embaixo, tá? Esse é o endpoint que vai ser chamado quando o cliente quiser emitir a segunda via do boleto. Mas para emitir a segunda via do boleto, eu preciso capturar algumas informações, né? Então, por exemplo, eu poderia pedir para a inteligência artificial capturar o CPF do cliente. Então, utilizado para reconhecer o cliente, enfim. Né? Então, o que vai acontecer? Quando o cliente falar, quero a segunda via do boleto, a inteligência artificial vai detectar que ela precisa descobrir o CPF do cliente, então ela vai perguntar, e quando ele reconhecer essas informações, ele vai executar essa ação de baixo. Essa ação de baixo, então, eu vou colocar inicialmente para ela fazer um post, por exemplo, na Request Bean, e desta forma que está aqui, ele não vai enviar nada para o Request Bean, ele só vai executar um post, mas não vai enviar a informação do CPF. Por quê? Porque aqui no body eu não coloquei nada ainda, né? Então qual o corpo dessa chamada? Eu ainda não coloquei nenhuma informação. Eu poderia pedir para ela gerar automaticamente, então ela mesma geraria o JSON, só que geralmente as APIs elas precisam passar a outro tipo de formato. Então eu poderia vir aqui, colocar CPF do cliente, por exemplo. Vai muito da API que você for integrar, tá? Então a gente vai dar uns exemplos reais aqui hoje. E quando eu colocar arroba, ele lista aqui as variáveis que eu tenho acesso. Vou colocar CPF, então ele vai perguntar o CPF do cliente, vai montar essa estrutura e fazer a chamada nessa API. Então, por exemplo, se eu vim aqui e salvar essa intenção, provavelmente a gente já tem algo funcionando. Eu vou falar, oi, quero a segunda via do boleto, por exemplo. Né? Então, nesse exato momento, ela sabe que ela precisa perguntar, só preciso do seu CPF para emitir a segunda via do boleto. Claro, 107, 905, 699, 81. Peguei aqui, mandei a informação, ela vai bater na API. Como a API está retornando success true, ela falou, prontinho, sua segunda via do boleto foi emitida com sucesso. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Obviamente, você precisaria, aqui na API de você, fazer a ação de emitir o boleto e devolver esse boleto para a API, tá? Aqui, ele recebeu, e se você ver aqui, esse post, ele realmente retornou aqui, CPF do cliente, o exato CPF que o cliente disse ali para a inteligência. Óbvio que, como que é uma inteligência artificial, por mais que ele colocou claro ele entendeu o que era o CPF e mandou exatamente para a API.